a despertar-lhe os sentimentos crísticos. Muitas delas, quando renascem junto de adversários empedernidos, enfrentam as situações mais cruciantes para atenuar a fereza, o ódio e a violência que ainda vicejam entre eles. Movidas pela compaixão do anjo, envidam todos os esforços para subtraí-los às tragédias odiosas, que no futuro engrenaram os karmas torturados. Algumas vezes, são sacrificadas pelas próprias almas delinquentes, as quais tentam salvar dos padecimentos inenarráveis que as esperam nos charcos do astral inferior. Mas ainda sentem-se felizes quando conseguem atear-lhes o fogo do remorso ou do arrependimento, provocando-lhes os primeiros impulsos de redenção espiritual. Repetimos-vos, no entanto, que Deus não é vingativo, nem sádico, e assim não cria a obsessão incurável, a doença fatal, o aleijamento deformante ou qualquer outra desventura destinada ao ser humano. Ele só objetiva a recuperação venturosa de todos os seus filhos eternos. Tais acontecimentos trágicos ou mórbidos são apenas frutos exclusivos da debilidade moral e da ignorância do homem que mal balbucia as primeiras letras do alfabeto da vida imortal. Capítulo 5 – Os trabalhadores ativos no serviço mediúnico. Pergunta: ainda poderias nos explicar com melhor clareza qual a distinção existente entre os homens que são médiuns necessitados do desenvolvimento mediúnico junto à mesa espírita e aqueles que, embora médiuns, como são todos os homens, podem dispensar tal desenvolvimento? Ramatiz: podem ser considerados médiuns oficiais, na Terra, justamente aqueles que se reencarnam comprometidos com serviços obrigatórios na seara espírita. Estes requerem um desempenho incessante de sua atividade em comum, porquanto necessitam com maior urgência compensar os prejuízos causados a outrem e também acelerar a sua própria recuperação espiritual. Destacando-se dos demais homens, pois gozam de faculdade mediúnica mais acentuada, relacionam-se mais direta e rapidamente com os desencarnados. Conforme seus pensamentos, sua conduta e objetivos na vida, sem dúvida atraem os espíritos da frequência vibratória sideral que, de conformidade com sua contextura espiritual, passam a influenciar para o bem ou para o mal as pessoas com as quais entram em contato. Mas justamente porque são raros os médiuns missionários ou de intuição pura, também são poucos aqueles que alcançam o clímax abençoado do serviço mediúnico sem a preliminar do desenvolvimento torturado. Médiuns a nos quais eclodem ainda os resíduos das velhas paixões que já os conturbaram no passado, os seus pensamentos, palavras e sentimentos são alvo de ataque dos desencarnados, que tudo fazem para impedir-lhes o êxito do serviço mediúnico na seara espírita. Eles tentam fazê-los buscar o desenvolvimento de sua mediunidade a parte de qualquer disciplina ou proteção doutrinária, exploram-lhes o amor próprio e a vaidade, afastando-os dos ambientes onde criaturas experimentadas poderiam ajudá-los na imunização contra o astral inferior. É a fase torturada e contraditória, evada de dúvidas e de esperanças, quando o homem sente o despertar de sua faculdade mediúnica mas, infelizmente, ainda não possui a força moral, a mente desenvolvida e os sentimentos equilibrados, que o deveriam sintonizar imediatamente com as almas benfeitoras, à medida que se abrem as portas de acesso ao mundo invisível. Às vezes, muito tarde é que o médium compreende a natureza e os objetivos do seu exercício mediúnico obrigatório, pois, malgrado ter enfrentado sacrifícios severos, só então comprova que tudo era feito exclusivamente em seu próprio bem. Então, como um semeador incondicional dos ensinamentos elevados do alto, tanto precisa imunizar-se contra as críticas alheias, como impermeabilizar-se às lisonjas ou evidências perigosas da vaidade personalística da vida humana. As suas dores, ingratidões e injustiças são menos importantes do que as desventuras do próximo. As suas próprias opiniões não podem provocar qualquer conflito ou hostilidade alheia contra a doutrina espírita, que o acolhe e beneficia para usufruir o ensejo de renovação espiritual. Os demais homens,
Embora sejam outros médiums em potencial, serão unicamente responsáveis pelos seus atos e por aquilo que possa influir nos seus familiares. Mas os médiums já consagrados ou admitidos como trabalhadores ativos no serviço mediúnico organizado, da seara espírita, representam no mundo profano uma ideia espiritual elevada, que não pode nem deve ser tisnada pelos seus interesses pessoais ou caprichos vaidosos. Pergunta: já tivemos oportunidade de conhecer médiuns poderosos, que produziam fenômenos incomuns e curas extraordinárias e, no entanto, alguns foram homens que mercadejavam com sua faculdade mediúnica, enquanto outras eram escravos dos vícios mais comuns. Que dizeis a isso? Ramatiz: quantas vezes as autoridades públicas, do mundo material, também credenciam determinados indivíduos para desempenharem serviços de importância em favor do povo, porque os julgam homens de bons propósitos, honestos e leais. No entanto, comumente eles enodoam o seu trabalho e traem a confiança dos seus superiores, deixando-se tentar pela cobiça, avesa ou fortuna fácil, terminando por cumprir desonestamente aquilo que lhes fora solicitado para o bem comum. O mandato mediúnico, que autoriza o seu outorgado a prestar um serviço útil à coletividade encarnada, também beneficia-lhe o espírito imperfeito, por cujo motivo é compromisso que deve ser executado com toda dignidade e elevação moral. Aceitando a tarefa mediúnica de suma importância para si e para o próximo, é evidente que o médium também fica responsável por qualquer desvio ou perturbação que venha a produzir durante o exercício de sua tarefa no mundo profano. Mas é evidente que os anjos do Senhor, por serem almas repletas de ternura e amor, sempre guardam suas esperanças na corrigenda ou renovação dos espíritos que, embora sendo imperfeitos e culposos, são convocados ao serviço espiritual superior da mediunidade no mundo físico. Assim, eles não os privam subitamente da faculdade que os põe em contato com o mundo espiritual, multiplicam-lhes as oportunidades de recuperação das novas faltas e os ajudam a sanar os deslizes cometidos no seio de doutrina que os apoia na carne. Paradoxalmente, quais árvores nutridas de seiva arruinada, esses médiuns ainda continuam a dar bons frutos. Mas ignoram que é o generoso toque angélico, que tudo higieniza e sublima, o que realmente promove as curas e garante as revelações sadias. Cegos pela vaidade de se julgarem autossuficientes, capazes de tudo realizar na suposta independência de qualquer comando invisível, abdicam da vigilância e do bom senso, imunizam-se à vibração angélica e tombam fragorosamente no lodo de suas próprias imprudências. Infelizes e orgulhosos, não conseguem perceber quando também muda a presença oculta que os protegia, quando se retira o anjo e em seu lugar surge a figura maquiavélica e astuta do gênio das sombras. Dali por diante, há um dono e não um guia, em lugar do orientador terno tolerante, que a todos os equívocos e interesses inconfessáveis do médium apunha o selo da sua responsabilidade espiritual. Surge a alma cruel, daninha, orgulhosa e viciosa, que exige, domina e castiga. Desaparece o anjo amoroso, que conduz as almas para o reino da luz, e se manifesta o senhor de escravos, que depois arrasta do túmulo o espírito imprevidente para as regiões das trevas. Esse é o fim dos médiuns que, depois de agraciados por destacados poderes espirituais no trato do mundo físico, para o bem de si da coletividade encarnada, terminam enodoando sua tarefa com a vileza da negociata impura e carreando a desconfiança e hostilidade para o serviço mediúnico. Pergunta: não seria mais prudente que os espíritos superiores evitassem a concessão de faculdades mediúnicas prematuras aos homens, desde que ainda não se encontrassem espiritualmente seguros para cumpri-las na terra? Ramatiz: não se trata propriamente de poderes concedidos extemporaneamente pelos mentores da terra aos homens imaturos em espírito. É que às vezes estes não passam de antigos magos que dominavam facilmente as forças ocultas, exerciam o fascínio sobre os elementais e usavam da hipnose para fins interesseiros, tal como no caso de Rasputin,
que se aproveitou dos seus poderes extraterrenos para realizar seus objetivos torpes, como instrumento vil das trevas. Quando tais espíritos retornam à carne para tentar a sua renovação espiritual manejando os mesmos poderes que desvirtuaram no passado, mas sob promessa de só os empregar a favor do bem, nem sempre logram sustentar por muito tempo o tom espiritual elevado que lhes é requerido pelos mentores siderais. O coração atrofiado e a mente aguçada pela vontade poderosa que é exercitada em vidas anteriores traem-se os espíritos no trabalho mediúnico do bem, caso não se curvem humildes e desde o princípio de sua tarefa sobre os postulados redentores do Cristo. Quando os responsáveis pelo progresso do orbe verificam a inutilidade de conservá-los no serviço ativo da seara, veem-se obrigados a alijá-los de qualquer modo, a fim de que cessem os graves prejuízos decorrentes de sua atividade descontrolada. Mas Deus sempre concede a oportunidade de renovação moral e do trabalho digno a todos os seus filhos. E a prova mais evidente do que dizemos é que, se presentemente já esposais princípios espirituais dignos e superiores, isso deveis à bondade divina, que tolerou as vossas iniquidades do pretérito, concedendo-vos também a graça do serviço redentor tantas vezes quantas vos equivocastes. Em verdade, os pecadores são justamente aqueles que mais precisam de amor, tanto quanto os enfermos necessitam do médico. Desde que do lodo pode surgir o lírio imaculado, é óbvio que dos lábios dos homens impuros também é possível nascerem a esperança e o roteiro para os seres desarvorados na estrada da vida humana. E se Deus, o Criador do Universo, que deveria exigir-nos o máximo de submissão e acatamento aos objetivos sublimes de sua obra, multiplica os ensejos de nossa mais breve redenção espiritual, sem dúvida, o homem, sua criatura, não tem o direito de odiar, maltratar, roubar e execrar o seu próprio irmão de destino sideral. Eis por que motivo o grande sucesso de todo médium fenomênico ou intuitivo ainda se fundamenta num único compromisso incondicional: cultivar sua mediunidade com o Cristo e tornar-se um trabalhador ativo na seara do Mestre. Não basta ver, ouvir e sentir espíritos em seu plano invisível, pois o médium, em qualquer hipótese, deve ser o homem que, além de contribuir para a divulgação da imortalidade do espírito na Terra, é cidadão comprometido pelos deveres comuns junto à sua coletividade encarnada, onde só a bondade, o amor, o afeto, a renúncia e o perdão incessante podem livrá-lo das algemas do astral inferior. Pergunta: quais seriam as vossas considerações sobre a mediunidade com o Cristo? Ramatiz: considerando que a faculdade mediúnica de prova ou de obrigação é sempre o acréscimo que o alto concede ao espírito endividado para conseguir a sua reabilitação espiritual, sob hipótese alguma deve ela ser negociada ou vilipendiada. É o serviço de confiança que o médium exerce em favor alheios sem deixar de cumprir todas as suas obrigações para com a família, a sociedade e os poderes públicos. Os mentores siderais não lhe exigem o sacrifício econômico da família, a negligência educativa da prole, o descuido com as necessidades justas da parentela, para só atenderem indiscriminadamente ao exercício de sua faculdade. Cada médium, como espírito em evolução, conduz o seu próprio fardo kármico gerado no pretérito delituoso, o que também lhe determina as obrigações em comum no lar, onde vítimas e algozes, amigos e adversários de ontem empreendem o curso de aproximação espiritual definitiva. Assim é que, em última hipótese, deve prevalecer sobre o serviço mediúnico o cumprimento exato das determinações kármicas que lhe deram origem à existência na matéria, e considerando-se que o mundo de César é o reino transitório dos interesses da vida material para a educação do espírito imperfeito, o dom mediúnico é a dádiva espiritual do reino do Cristo, e não mercadoria de especulação mundana. Capítulo 6. O médium de mesa e o de terreiro. Pergunta: em face de vossas considerações no capítulo anterior,
concluímos que o único desenvolvimento mediúnico sensato e aconselhado ainda é o que se processa no ambiente espírita da codificação de Allan Kardec. Não é assim? Ramatiz, não vos apresseis em considerações extremistas, pois é bem fácil distinguir o médium de mesa, que se desenvolve sob a égide da doutrina espírita, e o médium de terreiro, que prefere o seu desenvolvimento pela técnica de Umbanda. No primeiro caso, trata-se de espiritismo, e no segundo apenas de mediunismo. Não nos cabe julgar esta ou aquela predileção mediúnica, nem temos o direito de carrear com exclusividade para a esfera espírita os acontecimentos e os fenômenos que ocorrem desde o início da humanidade, sob a égide da manifestação mediúnica. O que mais importa na efetivação do serviço mediúnico, seja na seara espírita ou no ambiente umbandista, é saber se ele se efetua pelo amor ao Cristo inspirado pelo seu divino Evangelho. Sob qualquer hipótese, sempre apreciamos mais o médium de terreiro que se integra completamente num trabalho guiado pelos preceitos evangélicos, do que o médium de mesa que se torna mercenário e corrompido. Em ambos os casos, a distinção que nos parece mais plausível ainda é quanto à natureza interpretativa na manifestação mediúnica, pois, enquanto o médium de mesa se preocupa mais propriamente com a espécie de ideias dos seus comunicantes, num intercâmbio acentuadamente de ordem mental, o médium de terreiro cuida principalmente de reconhecer a identidade do espírito que o incorpora. Na disciplina de Umbanda existem códigos, pontos cantados e riscados, cruzamentos de linhas e demanda de falanges que operam sob a base da magia prática, caracterizando cada grupo ou individualidade que dela participe. Assim, conforme sejam determinados pontos, sinais, toques ou códigos, o médium e os frequentadores de Umbanda deduzem das intenções, da capacidade ou da natureza e especialidade de serviço que podem ser tratados com os comunicantes. Junto à mesa espírita, em que ainda se nota um certo individualismo de trabalho nas relações com os encarnados, uma preleção de natureza elevada e de conteúdo sensato dispensa a mesma assinatura ou a identidade do comunicante, que tanto pode ser um apóstolo, como um João Ninguém. No entanto, a Umbanda, que ainda não cimentou sua unidade doutrinária definitiva nem firmou seu sistema único de trabalho em todas as latitudes do orbe, através do seu sincretismo afro-católico transforma-se num trampolim favorável aos católicos, protestantes e outros religiosos dogmáticos para se familiarizarem com os ensinamentos da reencarnação e a disciplina da lei do karma. As imagens, os cânticos, o incenso, as velas e as oferendas dos rituais de Umbanda, algo parecidos aos usos da Igreja Católica, atenuam o medo provinciano dos católicos pelas manifestações mediúnicas, e pouco a pouco incutem-lhes o gosto pelo conhecimento da imortalidade do espírito pregada por todas as filosofias reencarnacionistas. Os chefes, as falanges e as linhas de Umbanda, com seus caboclos e pretos velhos, apesar da multiplicidade de costumes, temperamentos e propósitos diferentes do serviço que executam junto à matéria, entrelaçam-se por severos compromissos, deveres hierárquicos e obrigações espirituais, que ainda não puderam ser compreendidos satisfatoriamente pelos seus próprios profitentes. No vasto panorama de relações entre o plano material e o mundo oculto, alicerçados pelo processo da magia, no âmbito de Umbanda, ainda repontam combinações confusas e tolices condenáveis, à conta de elevado cometimento espiritual. Ainda lutam os umbandistas para alcançar a sua constituição doutrinária e escoimarem-na das excrescências ridículas que deformam a sua base esotérica. Nesse terreno foi mais feliz o espiritismo, que partiu de uma unidade concreta e alicerçada em investigações incessantes, com testes mediúnicos que exauriram Kardec, mas o ajudaram a extirpar com êxito as contradições, os exotismos e as encenações ridículas da prática mediúnica desorientada. A Umbanda, portanto, ainda é o vasilhame fervente em que todos mexem, mas raros conhecem o seu verdadeiro tempero.
Servindo-nos de um exemplo corriqueiro, diríamos que a prática mediúnica do espiritismo é semelhante a uma agência de informações civis, em que é bem mais importante o assunto do seu fichário, do que mesmo as pessoas que o informam. A Umbanda, no entanto, é como uma agência de informações sobre assuntos militares, onde antes de tudo convém conhecer a graduação do informante, pois, assim como acontece realmente no mundo físico, é muito grande a diferença e a responsabilidade entre aquilo que diz o cabo e o que informa o general. O melhor processo para desenvolver o médium que prefere atuar sob o paraninfo da doutrina espírita ainda é aquele que Allan Kardec indicou no Livro dos Médiuns. No entanto, quem por simpatia, índole espiritual, temperamento psicológico ou serviço comprometido no espaço escolhe o mediunismo de Umbanda, sem dúvida deverá seguir os métodos prescritos pelos pais de cabeça, submeter-se à técnica dos caboclos desenvolvedores e enquadrar-se sob os preceitos ritualísticos das linhas de Ogum, Xangô, Ori do Oriente, Oxóssi, Oxalá, Iemanjá e Ori-Oriná. Pergunta: quando em nossas indagações e pesquisas de ordem espiritualista temos solicitado a opinião de alguns próceres espíritas sobre Umbanda, notamos, de sua parte, duas atitudes únicas e às vezes até hostis. Enquanto uma parte condena ex-abrupto a Umbanda, a outra silencia e parece que teme enfrentar o problema ou opinar desfavoravelmente. Embora o pedido vos pareça extemporâneo, nesta obra, ser-vos-ia possível considerar algo e responder-nos em síntese, quais os melhores trabalhos mediúnicos, os de mesa ou os de terreiro. Ramatiz: não encontramos razões para qualquer mistério ou tabu nesse assunto, pois, devidamente certos de que Deus é onipresente em toda sua obra, indiscutivelmente Ele tanto assiste os seus filhos no seio da Igreja Católica, no templo protestante ou na sinagoga judaica, assim como também os alenta na experimentação do Espiritismo, e igualmente assiste ao esforço ascensional daqueles que preferem a seara de Umbanda. Da mesma forma como são condenáveis as investidas agressivas do clero contra a doutrina espírita, também devem ser severamente censurados os espíritas que julgam maldosamente o trabalho dos umbandistas. Não aconselhamos a mistura de ambos, isto é, espiritismo e umbandismo, pois todo sincretismo religioso ou doutrinário sacrifica a qualidade iniciática de cada um em particular e então apresenta inferior proveito. No entanto, o respeito espiritual de índole crística exige que tanto os espíritas louvem o esforço que a Umbanda exerce com a prática mediúnica em favor do bem, como os umbandistas acatem o labor de mesa dos kardecistas. Na verdade, o denominador comum que aproxima ambas as doutrinas ainda é a busca da mesma verdade, o serviço caritativo ao próximo e o movimento no sentido de o homem atual entender e assumir conscientemente a sua responsabilidade kármica gerada nas existências anteriores. Não endossamos o serviço mediúnico mercenário, nem a magia degradante, a superstição que algema o progresso mental, a prática primitiva que degrada o espírito ou a negociata censurável dos despachos de encruzilhadas, com que alguns astuciosos cavalos de Umbanda exploram os incautos e os ignorantes. Mas também não louvamos o médium espírita que comercia com os bens da espiritualidade ou então vive desmentindo, na vida profana, os mesmos preceitos morais que tenta impor aos frequentadores do centro espírita. É evidente que, devido ao grau espiritual ainda inferior, que é próprio dos habitantes da Terra, em todo local onde vive o homem ali também cresce a erva daninha e se podem deturpar as mais santificadas realizações do alto. Mas, assim como afirmou a elevada entidade espiritual por criterioso médium, que os homens passam e as instituições ficam apóstrofo, à medida que o material humano inferior é substituído por outro melhor, também os trabalhos mediúnicos higienizam-se e aumentam os proveitos espirituais. No entanto, considerando a vossa pergunta pitoresca sobre se o trabalho mediúnico de mesa é superior ao trabalho mediúnico de terreiro, ou vice-versa, devemos dizer que o mais importante,
Em ambos os casos, ainda é a qualidade espiritual daqueles que operam neste ou naquele setor de intercâmbio com os desencarnados. Como singela comparação, suponde que certo homem tem o pé infeccionado por maligna ferida e que, por isso, atrai as moscas, que o atormentam incessantemente. No entanto, alguém aconselha-o a cobrir o pé com uma meia de algodão, pois assim evitará a fluência das moscas. Infelizmente, o enfermo verifica que as moscas ainda continuam a pousar-lhe molestamente no pé ferido e contaminado, o que o leva então a aceitar outra sugestão amiga, para que use meias de seda. Essa providência, no entanto, também fracassa. Mas, por feliz acaso, ele consegue curar a ferida do pé com o uso de determinada erva medicinal, alegrando-se por ver que as moscas também sumiram, assim que se curou definitivamente. Na realidade, elas molestavam-no devido à ferida, pouco se importando com que ele usasse meias de algodão ou meias de seda. Da mesma forma, cremos que o mais importante, para vós, não é provar se o trabalho mediúnico de mesa é superior ao de terreiro, pois, em ambos os casos, o primeiro significa a meia de seda e o segundo a meia de algodão. Desde que desapareçam de vossas almas as feridas morais, que atraem as moscas do astral inferior, sem dúvida podeis prescindir de ambos os trabalhos, porque então já estareis curados espiritualmente, tal como no exemplo citado, em que, depois de curada a ferida, o enfermo também dispensou a meia de seda ou de algodão. Capítulo 7. Considerações sobre a mediunidade natural e de prova. Pergunta: gostaríamos que nos dissesseis algo sobre os médiuns que já gozam de sensibilidade psíquica avançada, cuja mediunidade, como nos tendes dito, é fruto exclusivo do seu aprimoramento espiritual. Ramatiz: os espíritos que já atingiram um alto nível moral e que, portanto, integraram-se à vida psíquica superior, quando encarnados são mais sensíveis aos fenômenos do mundo oculto, embora isto não aconteça de modo ostensivo, mas apenas através da intuição pura. A sua faculdade mediúnica, então, é o sagrado corolário do seu próprio aprimoramento espiritual, em vez de uma concessão extemporânea. Eles transformam-se em centros receptivos das manifestações incomuns que transcendem os sentidos físicos. Sua alta sensibilidade, fruto de avançado grau espiritual, afina-se incessantemente com os valores psíquicos do melhor quilate, facultando-lhes não só o conhecimento instantâneo dos acontecimentos presentes, como ainda as revelações mais importantes do futuro. O abençoado dom da intuição pura, e que em alto grau o possuíam Antúlio, Hermes, Rama, Krishna, Pitágoras, Buda, Ramakrishna e Jesus, além de outros seres que passaram anonimamente pelo mundo terreno, foi a faculdade iniciática que serviu para esses grandes espíritos liderarem as transformações admiráveis do espírito do homem. Eles tanto auferiram os fenômenos imediatos do mundo invisível, como ainda descortinavam amplamente a síntese dos acontecimentos futuros mais importantes, da Terra. A grande diferença entre o médium cuja faculdade é aquisição natural, decorrente de sua maturidade espiritual, e o médium de prova, que é agraciado imaturamente com a faculdade mediúnica destinada a proporcionar-lhe o resgate de suas próprias dívidas kármicas. Através de processos magnéticos, que ainda vos são desconhecidos, os técnicos do astral hipersensibilizam o perispírito daqueles que precisam encarnar-se com a obrigação de trabalhar, pelo serviço da mediunidade, a favor do próximo, e também empreender a sua própria recuperação espiritual. No além existem departamentos técnicos especializados, que ajudam os espíritos a acelerar determinados centros energéticos e vitais do seu perispírito, despertando-lhes provisoriamente a sensibilidade psíquica para a maior receptividade dos fenômenos do mundo oculto, enquanto se encontram encarnados. Esse é o mandato mediúnico ou a transitória faculdade concedida a título de empréstimo pelo banco divino. Mas é também a arma de dois gumes, que exige severa postura moral no mundo,
pois ela tanto situa o seu portador em contato com os espíritos benfeitores como também o coloca facilmente na faixa vibratória sombria das entidades do astral inferior. Embora a faculdade mediúnica pareça a alguns um privilégio extemporâneo, contrariando o conceito de justiça e sabedoria de Deus, essa concessão prematura ao espírito faltoso implica justamente em sua maior responsabilidade e trabalho laborioso espiritual. Não é, pois, a graça fora de tempo, que cime a alma de preocupações e dos obstáculos futuros na sua evolução espiritual. É somente o empréstimo que lhe permite ressarcir-se de suas tolices e inanias cometidas no passado, compensando o tempo perdido com um serviço extraordinário. Os mentores siderais, apedados dos espíritos demasiadamente onerados em seu fardo kármico para o futuro, lhes oferecem assim a oportunidade do reajuste mais breve para alcançarem a aventura mais cedo. Então o médium é o espírito que renasce na matéria já comprometido com a obrigação de exercer um trabalho constante a favor da ideia da imortalidade da alma, inclusive o dever de melhorar a sua própria graduação espiritual. Embora seja agraciado prematuramente com um sentido psíquico mais avançado e ao qual ainda não fazia jus, o médium sinceramente devotado à sua definitiva recuperação espiritual no serviço sacrificial mediúnico poderá transformar em uma faculdade natural aquilo que lhe era somente uma faculdade de prova. Evidentemente, isso é difícil, mas não impossível, pois alguns raros médiuns lograram alcançar a graça da faculdade mediúnica natural, pela graça da faculdade de prova. Malgrado a mediunidade fenomênica impressione profundamente os sentidos físicos dos encarnados, na profundidade da estrutura espiritual do médium de prova quase sempre ainda não se consolidam o caráter moral superior, a renúncia angélica, o desapego às ilusões da vida física ou a capacidade heróica para o cumprimento do mandato redentor. Ele é apenas o instrumento convocado para o serviço compulsório de favorecimento ao próximo ou o transmissor da realidade imortal, mas acima de tudo é o devedor interessado em reduzir o seu débito kármico para com o planeta que o serviu desinteressadamente. No entanto, o médium espontâneo e natural, em consequência do grau moral e superior do seu espírito, dispensa qualquer treinamento ou intervenção técnica para relacionar-se com o mundo oculto, pois o consegue unicamente através de sua alta sensibilidade intuitiva. Embora a maior parte desses médiuns não guarde a consciência nítida e completa de grande parte dos acontecimentos sublimes de que são intermediários, eles se constituem nas antenas vivas avançadas, que sob a inspiração dos espíritos angélicos fluem para a superfície da matéria as mais confortadoras esperanças e as mais importantes revelações. Instrumentos exclusivos do bem, eles distribuem orientações benfeitoras, advertências justas e incentivam todos os bons propósitos da vida. No âmago de suas almas a voz silenciosa do Senhor os anima, orienta e revela sua obra, tal como faz a todos os seres. No entanto, só os puros intuitivos é que realmente o sentem em sua plenitude divina. Embora esses seres não precisem participar obrigatoriamente a horas certas dos serviços mediúnicos tradicionais e oficializados na matéria, pois a sua natureza elevada os dispensa do peculiar desenvolvimento torturado da maioria dos médiuns em prova e sob a atuação dos espíritos imperfeitos. Eles são sempre os melhores intérpretes da verdadeira vida imortal. Todas as manifestações gloriosas e concernentes à criação, eles as focalizam numa visão global e fecunda, que restitui à humanidade as parcelas de fé destruídas pelos maus escritores, filósofos ou líderes religiosos ignorantes. Pergunta: mas o médium de prova não poderia alcançar o mesmo êxito do médium natural, se depois de desenvolvido viesse a enquadrar-se sob os princípios elevados do Evangelho do Cristo? Ramatiz: o que o médium natural alcança por via intuitiva, como decorrência espontânea de sua própria sutilidade psíquica e sem necessidade de quaisquer esforços ou adaptação fora do tempo, o médium em prova,
e sem a linhagem superior para se situar espontaneamente nas faixas vibratórias das esferas crísticas, vê-se obrigado ao desenvolvimento espinhoso, graduando-se através de treino exaustivo com os desencarnados imperfeitos, enfrentando as mais desanimadoras decepções psíquicas. O aguçamento imaturo muitas vezes leva o espírito em prova a desenganos, malogros e rebeldias, tal qual o jogador de xadrez que, após muitos lances frustrados, vacila em mover no tabuleiro a peça de menor importância. Tratando-se de faculdade prematura e ainda provisória, que exige árduo e sacrificial exercício no seio das atividades terrenas, o médium sem acuidade espiritual espontânea, que orienta facilmente o indivíduo entre os problemas confusos da vida, quase sempre só conclui o seu programa mediúnico depois de muitos tropeços verificados nos atalhos falsos, que são trilhados à guisa de caminho certo. Só a perseverança, o bom ânimo, a tenacidade, o estudo incessante, o combate impiedoso contra as paixões da animalidade inferior e a integração definitiva ao Evangelho do Cristo é que, realmente, podem assegurar o êxito mediúnico. Servindo-nos de uma comparação, diríamos que o médium natural assemelha-se ao músico ou pintor já nascido com o dom espontâneo para exercer sua arte, a qual ele se entrega com facilidade e prazer. O médium de prova, no entanto, é o aluno que está sendo obrigado a estudar uma ciência ou arte para a qual ainda não apresenta qualidades espontâneas. Então precisa esforçar-se heroicamente para consegui-las sob um longo treino exercido entre vacilações, malogros e decepções. Entretanto, não é impossível que o médium de prova, integrado absolutamente no serviço mediúnico sob a égide de Jesus, venha depurar-se de tal modo que, ao desencarnar, já esteja gozando, em grande parte, da sublime mediunidade natural, que é na realidade a verdadeira mediunidade espiritual. No entanto, é necessário compreenderdes que não existe uma linha demarcativa específica entre a mediunidade de prova e a mediunidade natural, pois, sendo o médium um espírito encarnado, há momentos em que, por força de alguma virtude já bastante desenvolvida, ele também logra ser o instrumento excelso da revelação superior, do mesmo modo como alguns homens experimentam, parcialmente e de modo fugaz, o inefável estado de espírito que é o êxtase. Quando distinguimos o médium natural do médium de prova, desejamos apenas destacar aquele que é um instrumento espontâneo e superior da realidade espiritual, daquele que renasce na Terra onerado por uma obrigação de ordem kármica. Pergunta: a nosso ver, ainda é grande a porcentagem dos médiuns que fracassam no exercício da mediunidade, após terem gozado o prestígio de faculdade mediúnica incomum. Que dizeis? Ramatiz: quando Jesus enunciava que muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se haja confiado. Lucas 12, 47,48. Provavelmente o seu augusto pensamento referia-se também ao exercício da mediunidade. Sem dúvida, o médium natural, o intuitivo puro, que já possui o tesouro espiritual da intuição angélica, é aquele que mais recebe por mérito de sua maturidade e a quem muito se pedirá. Mas ao médium de prova, embora seja pobre espiritualmente, maiores contas lhe serão tomadas, pois também mais coisas lhe são conferidas no serviço mediúnico, para ressarcir os seus pecados pregressos. Mas não é propriamente a posse prematura da faculdade mediúnica o motivo responsável pelo fracasso muito comum de alguns médiuns em prova na matéria. Isso é mais consequente de sua imperfeição ou contradição espiritual, pois o médium, em geral, é espírito que decaiu das posições privilegiadas do passado, sendo ainda muito apegado à sua personalidade humana transitória. Deste modo, ele subestima a transcendência dos fenômenos que se processam por seu intermédio e os considera mais como produto exclusivo de sua vontade e capacidade mental. Embora muitos médiuns sejam inteligentes e mentalmente desenvolvidos, o orgulho, a vaidade,
A ambição, a prepotência, a cupidez ou a leviandade ainda os fazem tombar de seus pedestais frágeis, porque se creem magos excepcionais ou indivíduos de poderes extraordinários para a produção de fenômenos extemporâneos ou revelações incomuns. A Terra ainda é pródiga de magos de feira, curandeiros mercenários ou iniciados sentenciosos que, através de rituais extravagantes, atraem e exploram as multidões ignorantes. São verdadeiros camelôs da espiritualidade que, beneficiados pela graça mediúnica concedida pelos espíritos benfeitores, exploram-na sob o disfarce da magia ou dos poderes esotéricos, mas sempre evitando a disciplina do espiritismo que, sem dúvida, lhes exigiria conduta ilibada e o absoluto desinteresse no trato das coisas espirituais. Entretanto, chega o momento em que eles são atingidos em cheio pela lei sideral, que lhes estanca a exploração do veio aurífero da mediunidade a serviço do comércio indigno e dos interesses pessoais. E assim terminam os seus dias sob terrível humilhação espiritual e sofrendo as agruras do mau emprego dos favores concedidos pelo alto. Aliás, muitas lendas terráqueas são verdadeiros simbolismos e alusões ao mau uso dos dons mediúnicos, quando certos médiuns traem a confiança dos seus mentores siderais. A tradição lendária narra o caso de criaturas que, depois de favorecidas com os poderes excepcionais concedidos por anjos, fadas ou gênios benfazejos, terminam perdendo-os lastimavelmente pela avareza, cupidez, vaidade, desleixo ou interesse mercenário. Diz a lenda que certo avarento foi transformado em abutre porque não distribuiu o dinheiro que lhe havia concedido a fada do bosque. Depois conta a história do homem ambicioso que, tendo recebido do gênio bom poder excepcional, preferiu usá-lo para transformar em ouro tudo aquilo em que tocassem suas mãos, terminando por morrer de fome e sede, porque até a água e os alimentos se transformavam no dourado metal quando ele os tocava. Ainda, a conhecida lenda do homem que se prontificou a entregar sua alma a Lúcifer, caso não gastasse diariamente todo o dinheiro que por ele lhe fosse fornecido. Infelizmente, perdeu a aposta, pois, tendo esgotado todos os recursos para malbaratar a imensa fortuna que o diabo lhe carreava incessantemente, faliu antes do prazo, porque se esquecera de praticar a caridade. Sem dúvida, tais narrativas não passam de lendas e contos fantásticos, mas, em sua profundidade, permanece o ensinamento espiritual do fracasso daqueles que fazem mau uso dos talentos proporcionados pelo Senhor da vida. A mediunidade, realmente, é um desses talentos que os gênios do bem concedem aos espíritos endividados e que necessitam urgente de sua própria reabilitação espiritual. No entanto, ela pode desaparecer a qualquer momento, desde que o seu portador a conspurque na terra para satisfazer sua vaidade ou obter proventos ilícitos. A nenhum médium é facultado servir-se da mediunidade para o seu uso exclusivo ou aproveitamento egocêntrico, nem expô-la em público na feição de tabu de negócios. É também um dos talentos concedidos por Deus a seus filhos, tal como ensinou Jesus na sua parábola de admirável ensinamento espiritual, Mateus 25, 14 a 30. As forças psíquicas tanto se degradam na manifestação espetacular que só exalta a personalidade humana transitória, como se deturpam quando são transformadas em mercadoria destinada a criar todas as facilidades ou atender aos caprichos da vida física. Os valores legítimos da faculdade mediúnica, quando são desenvolvidos e praticados com Cristo, não produzem as quedas e as humilhações que abalam a vida tumultuosa dos médiuns imprudentes. O médium, como instrumento fiel da vontade do Senhor, revelada no mundo de formas, elabora um dos piores destinos para o futuro quando, pela sua negligência ou má-fé, subverte o programa espiritual que prometeu divulgar à superfície da terra. Há sempre atenuante para aquele que peca por ignorância, mas é indigno da tolerância quem o faz deliberadamente, depois de haver se comprometido para a efetivação de um serviço que diz respeito ao bem de muitas outras criaturas.
Capítulo 8. As dificuldades nas comunicações mediúnicas com o alto. Pergunta. Há fundamento na afirmação de que os espíritos elevados defrontam sérias dificuldades para entrar em contato com os médiuns, ou com o plano material. Ramatiz. Em face da vibração sutilíssima dos espíritos superiores, que já se distanciam bastante do padrão espiritual comum de vossa humanidade, eles se veem obrigados a mobilizar todos os seus esforços e energias para serem percebidos pelos encarnados. Somente através dos médiuns sublimados no serviço do Cristo é que as entidades angélicas conseguem se manifestar mais a contento, por encontrarem fluidos sutilizados e balsâmicos, com que podem revestir os seus perispíritos para o contato com matéria. Em geral, esses espíritos necessitam de grande quantidade de fluidos dos médiuns, mas só aproveitam uma pequena parte, isto é, a que for menos animalizada e mais susceptível de eterização angélica. Embora se trate de seres sublimes, cuja presença é agradabilíssima e balsâmica às percepções das criaturas bastante sensíveis, eles não podem prescindir das energias grosseiras do plano carnal, quando desejam sintonizar-se com o perispírito dos médiuns. Daí o maior sucesso dos médiuns nesse elevado intercâmbio, quando se devotam incessantemente ao bem e vivem à distância dos vícios e das paixões degradantes, pois isso também sublimaliza os fluidos animalizados, devido à constante conexão com a frequência vibratória das regiões edêmicas. Pergunta. Poderíeis nos explicar qual tipo de sofrimento que então afeta esses espíritos elevados durante o seu contato terreno? Ramatiz. Não se trata propriamente de qualquer sofrimento à semelhança do que acontece convosco no mundo físico, pois as vibrações espirituais dessas entidades sublimes superam a mediocridade de frequência vibratória da matéria, tal como o raio do sol não sofre perturbação quando incide sobre o vaso de barro. Os espíritos sábios e angélicos só podem afligir-se quando necessitam manter um contato mais direto convosco e atuar mais positivamente na matéria. Quando eles se servem dos médiuns para as comunicações com os encarnados, ingressam no seio de energias primárias da vida animal, e por isso sofrem a fadiga produzida pelo magnetismo opressivo do meio, o qual atua-lhes no perispírito e oprime-lhes a delicada composição fluídica. Envidam hercúleos esforços para baixar a sua dinâmica angélica natural e assim sintonizarem-se com os fluidos mais inferiores, a fim de poderem se fazer perceptíveis no cenário material. Embora não possamos descrever com os vocábulos da linguagem humana o estado fluídico incômodo, angustioso e opressivo que ataca aos seres angélicos quando se ajustam aos fluidos coercivos do mundo físico, lembramo-vos o caso de um homem sádio e jovial que, depois de habituado ao oxigênio puro e ao perfume inebriante das flores, se visse quase tolhido na sua respiração natural, e ainda obrigado a absorver as emanações sulfúricas de algum pântano. Essa dificuldade no contato mais direto das entidades angélicas com os fluidos ásperos e animalizados do mundo terreno lembra também o caso da criatura que, vestindo o alvíssimo traje de linho, necessitasse penetrar com urgência no meio da lama gélida e repugnante, para socorrer alguém em perigo. Pergunta. Porventura as altas vibrações próprias dos espíritos angélicos não ultrapassam as frequências vibratórias das faixas mais inferiores da matéria, imunizando-os contra qualquer atuação confrangedora? Então esses espíritos elevados, para não se perturbarem em sua aventura paradisíaca, não devem se aproximar do nosso mundo material. Ramatiz. Repetimos-vos, mais uma vez, que o raio de sol não se perturba quando incide no vaso de lama. As altas entidades espirituais só padecem pelas vibrações angustiosas quando precisam entrar em contato direto com os médiuns e acioná-los no seu ambiente físico. Então necessitam tornar-se receptivos na tela do mundo material, por cujo motivo revestem-se de fluidos terráqueos opressivos, aos quais já estáis acostumados por ser condição normal de vossa vida física. É certo que,
por força da mesma lei que Deus criou para encaminhar os seus filhos à aventura eterna espiritual. Todos os espíritos angélicos também já cursaram a escola terrena e, por força de sua ignorância, natural do início de sua consciência no seio do cosmo, também laboraram nos mesmos equívocos e experimentaram as mesmas paixões e vícios que ainda são comuns à humanidade terrena. Só depois de percorridas as etapas planetárias que lhes facultaram a libertação definitiva da carne, é que então desvestiram-se dos trajes de fluidos animalizados, e puderam integrar-se definitivamente no seio da comunidade angélica. Em suas memórias siderais, eles não esquecem suas próprias dores atávicas, padecidas na vida educativa da matéria, o que então os faz apedarem-se dos seus irmãos encarnados, que ainda gemem à retaguarda, aproveitando todos os ensejos favoráveis para ajudá-los. Por isso não temem enfrentar a massa pegajosa e opressiva, que é produzida pelas paixões e pelos vícios da humanidade, assim como certas vezes eles renunciam à sua paz e ventura gozadas na moradia bem-aventurada, para renascerem na matéria com o fito de ministrar diretamente suas lições espirituais no seio da família consanguínea. E isso tem provado os sacrifícios dos grandes líderes da vida espiritual, como Antúlio, Hermes, Krishna, Buda e outros, e com particular destaque Jesus, que deixou suas esferas celestiais para habitar a carne terrena e expor pessoalmente os mais avançados programas de salvação do homem imperfeito. Pergunta: ante a grande dificuldade dos espíritos sublimes comunicarem-se com o nosso mundo físico, não seria possível e aconselhável proceder-se à higienização antecipada do ambiente onde eles dois pretendem atuar? Essa providência profilática não os poderia ajudar a se fazerem mais compreendidos ou, então, favorecê-los para o melhor êxito no espiritual? Ramiatis: sem dúvida, para o melhor contato convosco no campo mediúnico, os espíritos superiores tanto requerem a cooperação dos técnicos siderais, para a necessária higienização fluídica ou ionização do ambiente em que pretendem se manifestar, como ainda precisam exercer uma ação profilática sobre os próprios médiuns. Estes costumam participar dos trabalhos mediúnicos, em sua generalidade, envolvidos ainda pela aura psíquica que conserva os resíduos mentais dos pensamentos, palavras, objetivos e hábitos esposados durante o dia. Essa emanação residual da mente do médium é a densa cortina de fluidos inferiores interpondo-se entre os espíritos elevados comunicantes, o que então requer a sua dispersão e a limpeza do alho mental. Embora esta providência saudável seja tomada com bastante antecipação, em geral, as entidades elevadas ainda necessitam estagiar de 3 a 6 horas no seio dos fluidos densos e das substâncias espessas em que operam, para só depois conseguirem a possibilidade de agir em direção ao mundo material. A mensagem espiritual transmitida das esferas elevadas para o mundo físico exige antecipadamente atencioso planejamento e, além disso, os mensageiros responsáveis pela sua divulgação benfeitora devem ser auxiliados tecnicamente na sua descida gradativa, para as camadas fluídicas cada vez mais inferiores. A redução vibratória pelo adensamento gradativo do perispírito deve ser realizada em perfeita correspondência com o tempo de trabalho e o quantum de energia disponível no ambiente em que as entidades deverão atuar. A entidade superior que voluntariamente se devota ao serviço espiritual junto aos encarnados deve ser poupada tanto quanto possível ante a opressão angustiosa dos fluidos densos sobre a sua delicada vestimenta perispiritual. Mesmo no mundo terrestre não se exige a permanência de alguém por longas horas em local impróprio à sua organização física de emanações agressivas senão pelo tempo exato para cumprir-se ali a tarefa determinada. Seria absurdo, por exemplo, exigir-se que o encarregado de alimentar animais no jardim zoológico devesse permanecer longas horas em cada jaula infecta, para depois cumprir a tarefa que exige alguns minutos. O serviço sideral junto à Terra é supervisionado matematicamente pelo alto,
sendo previstos todos os acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis durante o descenso vibratório das entidades angélicas, cujo prazo é cuidadosamente determinado, a fim de não ficar oprimido em demasia o energismo perispiritual dessas almas sublimes. Quando elas se propõem a auxiliar os encarnados, necessitam revestir-se de uma couraça protetora de fluidos densos, que lhes estorvam os movimentos mais diminutos, tal como acontece com os antigos mergulhadores que, submetidos à dificultosa permanência no fundo dos rios, só depois que abandonam o escafandro à superfície das águas é que podem se mover desembaraçadamente. Pergunta: nesse planejamento tão meticuloso, em que esses espíritos superiores baixam espontaneamente até o nosso mundo, eles sempre logram o êxito esperado em seus projetos benfeitores? Ramatiz: só muito raramente conseguem o sucesso almejado no contato com o mundo material, e já se consideram bem satisfeitos quando em suas heróicas empreitadas logram 1/20 do êxito previsto. Embora precisem mobilizar todas as suas energias perispirituais, em conexão com sua inteligência, perseverança e tenacidade espiritual, não ignoram que ainda são bem precários os resultados favoráveis na empreitada de esclarecer o homem terreno. Pergunta: poderíeis nos indicar quais os fatores adversos que neutralizam os esforços e o devotamento desses espíritos superiores no seu empreendimento sacrificial para esclarecer a humanidade através dos médiuns? Ramatiz: os principais fatores adversos decorrem principalmente da deficiência do material humano, que nesse caso é o próprio médium encarregado de recepcionar os pensamentos e interpretar as orientações angélicas transferidas para o entendimento do homem encarnado. Muitas vezes um programa espiritual de ordem superior, elaborado cuidadosamente e descido do alto em ritmo dificultoso, é sacrificado em sua concretização final pelo médium transviado, que ainda vive preso às paixões perigosas e aos vícios do mundo terreno, atraindo espíritos infelizes e vampirizadores que o desviam facilmente de sua tarefa benemérita. A irresponsabilidade, o comodismo, os prazeres efêmeros e os interesses subalternos podem aniquilar à última hora um programa sideral que requereu avultadas energias despendidas pelas almas de escola. E isso acontece porque os seus intérpretes humanos negam-se a cumprir exatamente a etapa derradeira que lhes cabe no serviço de propagar a mensagem espiritual educativa para a matéria. É algo semelhante à construção de um importante edifício de objetivo educacional e que, depois de planejado com imenso carinho por engenheiros competentes, adquiridos com suma dificuldade o terreno todo o material necessário, os operários, num ato de condenável irresponsabilidade, se recusassem a trabalhar. Pergunta: como poderíamos compreender mais claramente a irresponsabilidade dos médiuns, perante essa empreitada sacrificial de esclarecimento terreno, empreendida pelos espíritos superiores? Ramatiz: não vos deve parecer duvidoso que a concretização final de um programa superior, elaborado no mundo oculto do espírito angélico e com a finalidade de ser revelado em seus mínimos detalhes na Terra, dependa da derradeira peça que, nesse caso, é o médium encarregado de sua materialização no cenário físico. Apesar de se tratar de um projeto organizado nas regiões superiores e muito acima das imperfeições humanas, a sua revelação à luz dos sentidos humanos exige o concurso indispensável do médium, como o último elo situado na matéria. Embora seja ele a peça menos valiosa no esquema sideral, é, no entanto, imprescindível para o trabalho a ser realizado. É a janela viva menos importante, mas tão responsável pelo sucesso da mensagem benfeitora para o mundo físico, tanto quanto a vitória do exército beligerante depende, às vezes, do plano de batalha que o comando-geral envia às pressas e por intermédio do mensageiro ignorante. Como espírito encarnado na matéria, com a sensibilidade psíquica avançada para unir os dois polos, o do mundo espiritual e o da matéria, o médium representa a etapa final dos objetivos ideados pelos espíritos superiores.
Em consequência, é muito grave a sua responsabilidade nesse serviço auxiliar com o alto, pois, além de sua própria deficiência espiritual e a dádiva da mediunidade para sua redenção moral, ele ainda é agraciado com a confiança angélica, que o associa às sublimes tarefas de esclarecimento humano. Lastimavelmente, alguns projetos siderais baixam